Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde o coração de cada um de vocês de esperança e que essa viva esperança seja compartilhada a todos os povos. Eu quero agradecer muito pelo convite que me foi feito, a oportunidade de poder estar aqui na igreja, compartilhando daquilo que Deus está fazendo no trabalho missionário da Igreja Presbiteriana no Brasil, no contexto transcultural no Brasil, como também ao redor do mundo. Eu quero somente aqui citar um texto bíblico que diz o seguinte, Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho em todas as nações, a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegre-se, exulte as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias a terra às nações. Louva-te os povos, ó Deus, louva-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. A APMT, como Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, eu gostaria até que pudesse projetar o slide. Já está apresentando aí. Tem como propósito de coordenar e supervisionar todo o trabalho missionário da Igreja Presbiteriana no Brasil, na nossa realidade transcultural aqui, como também em várias partes do mundo. Eu gosto muito desse texto, porque nos apresenta a cosmovisão bíblica, que não é somente pedir a Deus para nos abençoar e atender às nossas necessidades, mas também ele impulsiona a nós olharmos que a bênção de Deus deve ser estendida a nós, mas também estendida a todos os povos. Nesses dias, nos 162 anos de Igreja Presbiteriana do Brasil, é bom nós lembrarmos que tudo nasceu de uma visão. Um dia, um jovem norte-americano, Deus o coloca em seu coração para servir a obra de Deus num país inóspito, como era o Brasil naquele período, e igrejas agregaram aquela causa. Igrejas começaram a orar e investir para que esse missionário então viesse ao Brasil. E fruto da soberana vontade de Deus e também fruto da misericórdia do Senhor e da dedicação de um homem, segundo os dados que a igreja apresenta, dentro igrejas, congregações e pontos de pregações, nós temos em torno de 6.000 no nosso Brasil, inclusive essa igreja que aqui está. Então, o aniversário que vocês estão aí, em um templo novo, é bom a gente refletir que um dia Deus deu a visão para alguém. Um dia Deus investiu através de alguém para que essa igreja pudesse ser construída. Um dia alguém se dispôs a iniciar um trabalho que hoje é a Igreja Presbiteriana do Areião. Irmãos, se a gente olha na história e vê que chegou um missionário no Brasil, e agora, nos dias atuais, esse missionário que lá na história investiu a sua vida, dedicou toda a sua trajetória missionária para compartilhar o amor de Deus, nós podemos olhar nos dias atuais. Estamos indo para quase 44 países ao redor do mundo. Então, o que nós vamos apresentar aqui nessa manhã é um extrato de um pouco daquilo que Deus está fazendo. E permita-me aqui, pedindo permissão aos irmãos da liderança, aos pastores, né, e o responsável pela escola dominical, sendo possível, a gente pode fazer uma interação aqui com alguns diálogos daquilo que Deus está fazendo, e nós vamos falar um pouquinho desse avanço do trabalho missionário. Eu acho que, se for possível, não é importante a minha imagem, talvez jogar só toda a projeção, né?
do slide que nós vamos apresentar, até mesmo para os irmãos assim visualizarem. Aqui nós estamos trabalhando na campanha e aqui nós vamos fazer uma mostragem dos avanços e perspectiva do trabalho missionário, que quando a igreja, né, até o pastor estava dizendo que vocês têm feito investimentos financeiros aí, como por exemplo o reverendo Basílio, a Gislene que está aqui conosco, a Vildene e alguns outros que têm participado. É certo que a Igreja Presbiteriana do Areião está lá no Senegal, junto com o Basílio, a Gisleide, com a Vildene, em outros campos, né? E também o nosso colega, o reverendo João Petrecelli, que hoje está na Nova Zelândia, mas tem feito algumas ações de incursões no Nepal. Eu fiz uma confusão aqui, misturei duas coisas. Então, o nosso tema desse ano é Colhendo em Tempos de Crise. Tivemos que fazer uma reformatação na nossa dinâmica missionária por causa do efeito da pandemia que nós estamos vivendo aí no mundo, mas em meio à pandemia, nós estamos vivendo uma época também muito interessante, porque as pessoas estão refletindo sobre a sua história, sobre a sua vida. O que vem pós-morte? Porque pessoas estão sendo infectadas, pessoas estão morrendo, outras estão sendo curadas, mas outras estão morrendo. Então, o que vem após morte? Então, nós temos visto muito dos colegas que antes não tinham oportunidade de pregar o Evangelho, por causa dessa pandemia global, tem tido muitas oportunidades de mostrar que, a despeito do que pode acontecer conosco, nós temos a certeza da vida eterna. Nós podemos viver uma viva esperança. Nós podemos um dia estar diante do Senhor e ali pessoas de várias etnias, de vários povos, de várias línguas estarão dizendo ao Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas até aquele dia temos que fazer aí uma grande varredura do amor de Deus. Então nós vamos mostrar alguns slides. O primeiro slide que nós vamos mostrar, eu digo que a igreja tomou duas grandes decisões. A primeira decisão foi quando ela estabeleceu a sua filosofia de missões. Até então a igreja não havia um norte, como seria a sua ação missionária. A segunda grande decisão, que está no próximo slide, vai nos, mais uma vez, mais outra, foi a definição que o seu investimento prioritário está na obra missionária. Toda igreja local, segundo a resolução da nossa denominação, deve enviar o dízimo à tesouraria do Supremo Concílio. Nesse orçamento da tesouraria do Supremo Concílio, 54% de toda a arrecadação denominacional vai para o chamado fundo missionário. E esse fundo missionário é onde é feito as distribuições dos recursos financeiros para o trabalho missionário, que é composto por esses órgãos missionários. A PMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a PECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, JMN, Junta de Missões Nacionais, e PMC, Plano Missionário Cooperativo. Depois que a igreja determina que a sua prioridade é investimento em missões, quando nós olhamos o registro histórico do movimento missionário da igreja em 162 anos de existência, não há um avanço tão grande como nós estamos tendo agora. Em 87, no Brasil aconteceu um grande evento, um congresso na cidade de São Paulo, o Comiban, Cooperação Missionária Ibero-Americana. Tivemos a oportunidade de participar da liderança para a promoção desse evento. Lá naquele período, emerge um movimento de despertamento de muitas agências missionárias dentro do Brasil. Porque quando você olha a história, a Europa envia vários missionários para ao redor do mundo, em especial e destaque para a América do Norte. Depois de um outro período, a América do Norte envia vários missionários para várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, onde nasce a Igreja Presbiteriana do Brasil. E o momento missionário mundial é que o mundo olha para a América Latina. O mundo espera da América Latina, em destaque o Brasil, o envio de vários missionários. Vê no Brasil
o celeiro de missões. Então, em 87, tem esse boom do movimento missionário, várias agências missionárias interdenominacionais atendem esse desafio, nascem dentro do Brasil e começam a enviar vários missionários. E as agências missionárias denominacionais ainda estavam inertes, né? Estavam ainda paradas, não havia grandes movimentos e grandes ações. Temos a Convenção Batista Brasileira, através da Junta de Missões Mundiais, é a denominação que mais tem encaminhado missionários ao mundo. Eles têm mais de 100 anos e nesse período nasce a APMT. Nós estamos com 20 anos. Hoje na América Latina, dentro das agências que temos na América Latina, a nossa denominação é a que mais tem crescido e enviado missionários no contexto transcultural no Brasil, como também ao redor do mundo. Dizer que a nossa igreja tem visão missionária, eu diria que nós estamos dando os primeiros passos. E nós estamos respondendo a esse chamado. E aí, quando a gente vê, eu desconheço, né, vê um percentual de investimento 54, eu desconheço que exista alguma denominação ao redor do mundo, por causa das conexões que a gente tem em várias partes do mundo, que uma denominação investe tanto na obra missionária, percentualmente, como a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, vemos que o que Deus está fazendo dentro da nossa igreja. Nós temos um entendimento sobre a doutrina da eleição. O eleito de Deus, ele vai ser alcançado com as nossas ações missionárias ou não? E é muito interessante, irmãos, que a nossa leitura, algumas vezes, são equivocadas. É eleito, então para que evangelizar? Eu sempre tenho dito que eu gosto muito de um texto bíblico que fala, em 2 Pedro 2,9, na sequência 10, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Alguns colocam ponto final, mas o texto continua, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a nossa eleição, ela tem uma vocação. Nós somos eleitos para proclamar. A expressão virtude tem significado de excelência moral, caráter de Deus. Então a igreja tem a responsabilidade de anunciar o caráter de Deus ao mundo. Não assuma o papel e responsabilidade de quem vai converter, porque não é o nosso papel, mas temos a responsabilidade de anunciar esta glória a todos os povos. Hoje nós estamos vivendo uma grande planície global. Hoje nós estamos tendo, através das conectividades, as redes sociais, de proclamar a verdade de Deus, porque não obstacula mais através das fronteiras, não precisa mais de visto, você não precisa de deslocamento, as plataformas estão chegando em muitos lugares. Então eu acredito que a volta de Jesus está muito mais perto do que nós imaginamos. Hoje estou falando aqui e ela está replicando em várias partes do mundo. O próximo slide vai nos apresentar onde nós estamos atuando. Você vai observar através dessa exposição, do ponto azul, as localidades que a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais desenvolve o seu trabalho. Em cada uma das localidades, não é somente um núcleo familiar de missionário que nós estamos. Algumas localidades nós temos mais do que um núcleo missionário. Então a gente vê que um dia teve uma igreja lá nos Estados Unidos, o missionário veio na frente, como eu estou aqui, passou a visão. Eu sempre afirmo que a visão nasce do indivíduo e o nosso papel é transvisionar. Pego a visão comigo, transvisiono a visão e aí nós montamos o que eu intitulo de comunidade da visão. Todos nós estamos lutando pela mesma causa. Talvez você não vai ver as ações dos nossos missionários em várias partes do mundo, mas certamente vocês são o braço da igreja em cada um desses locais onde os missionários estão. Então a gente vê o que Deus está fazendo através da nossa igreja com cada um desses campos missionários ao redor do mundo. O próximo slide vai nos apresentar os alvos que nós temos para os próximos 10 anos.
nós queremos alcançar alguns outros lugares que já estamos, mas também alcançar outros lugares. É muito comum, vendo os dois colegas aqui pastores, em nossas reuniões de presbitério, nós ouvimos certas expressões: não temos campo. Quando eu estava falando ontem para os irmãos do IBA, e eu usei a seguinte expressão: se nós pegarmos todos os seminários presbiterianos no Brasil, todos os institutos bíblicos presbiterianos no Brasil, e se todos os candidatos tiverem o chamado missionário transcultural, eles não conseguem responder ao nosso desafio, atender a demanda aos desafios missionários. Irmãos, é um estralo colocar e ampliar a nossa ação para mais 50 novos países no mundo. A gente recebe e-mails, conversas e muitos diálogos aí, pessoas que estão ansiosos para nós enviarmos missionários para várias partes do mundo. E a bola da vez é o Brasil. A bola da vez, em termos denominacionais, a quem mais tem crescido é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E é importante nós participarmos desse processo. Aqui está o retrato, o que nós queremos responder nos próximos 10 anos. No próximo slide, vai nos apresentar um comparativo, o ponto azul, onde estamos, e o ponto verde, onde nós almejamos estar nos próximos anos. E queira Deus, como um dia Simon estava sentado na igreja como vocês estão, através de um desafio, ele levantou e Deus usou um homem para fazer, demonstrar uma influência muito grande em nosso Brasil, e agora o Brasil replicando em várias partes do mundo. O próximo slide vai nos apresentar um pouco da realidade, alguns pontos que nós estamos enquanto bases. Essas bases não são físicas, são bases virtuais, onde a gente identificou alguns irmãos missionários que nos ajudam com algumas pontes para o avanço do trabalho missionário. Temos aí em Manaus, em São Paulo, ali na América Central, na Europa, na França, na África, no continente africano, na África do Sul, no Oriente Médio, no Líbano, e na Ásia, Malásia, né? E vamos ampliar um pouco das nossas bases virtuais como ponte de avanços missionários. Próximo slide, um pouco mais um toque. Próximo, isso. E nós vamos observar aqui, através desses slides, o crescimento de missionários. Em 2008, nós iniciamos com 104 missionários. E se nós voltarmos um pouco da história, nós tínhamos ações em 13 países e candidatos, nós tínhamos em média de 8 candidatos. Depois que a igreja define a sua filosofia de missões e define que a sua prioridade de investimento é a obra missionária, nós vamos ver o crescimento, né? Aqui está apontando até 2020, que foi o dado até dezembro do ano passado. 2008, 104 missionários, 2009, 108, 2010, 126, 2011, 129, 2012, 138, 2013, 145, 2014, 160, 2015, 178, 2016, 198, 2017, 207, 2018, 221, 2019, 229, 2020, 244. De 13 países, pulamos para 42. A média de 8 candidatos, pulamos para 212. Em torno de 60 missionários, pulamos para 244. E esse ano, devemos chegar a 45 países e mais de 260 missionários. Falar que a nossa igreja não tem a visão, eu diria que nós estamos dando os primeiros passos. E muitas das denominações aqui no nosso país têm nos procurado para saber o que emergiu, né, esse movimento, o que cresceu. Uma das coisas que eu sempre tenho dito é quando a igreja para de olhar para si mesma. A igreja, ela transcende a estrutura. Porque Jesus, quando veio, ele morreu por pessoas como eu e também como você. As pessoas são mais importantes do que as estruturas.
O resgate e o preço pago na cruz foi por pessoas. Então, todos os nossos esforços devem ser voltados para pessoas, para indivíduos, pessoas que têm cheiro de gente e vontade de gente, compartilhar o amor de Deus. O próximo slide, de um formato diferente, nós estamos aqui apresentando o nosso crescimento. Eu queria destacar o número de pastores, porque, viu, reverendo, nós tínhamos no passado, não tínhamos tantos pastores na visão transcultural. A gente sabe que os colegas pastores estão num trabalho de missão urbana, importante tanto quanto, outros na vida acadêmica e outros em outras ações segmentadas aí na realidade da igreja, mas algo interessante que está acontecendo dentro da agência presbiteriana é que muitos pastores estão agora se sentindo motivados e desafiados a trabalhar no aspecto da transculturalidade. Quando se fala Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, não é somente a nossa ação fora do Brasil, mas também, depois da decisão do Supremo Concílio, a APMT inicia um trabalho missionário transcultural para dentro do Brasil. Para vocês dimensionarem, existe dentro do nosso país em torno de 178 nacionalidades. 178 nacionalidades. Inclusive, ontem à noite, eu tive a oportunidade de estar com os irmãos da congregação presbiteriana que trabalha com os haitianos aqui no bairro. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, a maior comunidade japonesa fora do Brasil, deixa eu corrigir, a maior comunidade japonesa fora do Japão está no Brasil. Nós temos inúmeras pessoas, inúmeros árabes, chineses, hispânicos, quilombolas, indígenas. No Líbano, só uma pergunta aqui, nós temos aqui no nosso grupo alguém descendente ou talvez algum libanês? Alguém? Levanta a mão se porventura tem alguém aí. O pastor aqui está me informando que aqui tem uma mesquita, mas aqui também tem uma mesquita aqui dentro dessa igreja, né? Que sou eu, porque o meu nome é Marcos Agripino Castro de Mesquita. Não é só muçulmano, é cristão também. Brincadeiras à parte. No Líbano, estima-se em torno de 4,5 milhões no Líbano e mais de 6 milhões de libaneses no Brasil. Nós temos um país maior do que o seu país de origem. Eu tive a oportunidade, né, de pastorear uma igreja onde em torno de 70% eram de árabes, né? E você aprende muito o aspecto cultural do árabe, né? Eu sempre tenho dito que o árabe, ele só come uma vez. Começa de manhã e para quando dorme. Parte da cultura deles, aí você imagina a gente pastoreando um grupo de árabes. Você ficava gordo, né? E vai no aceitar, né? Porque é um momento de celebração, de comunhão em volta da mesa. E a sala, geralmente, das casas é o maior ambiente da casa, né? Mas são outras características interessantes. E um outro dado interessante que eu gostaria de destacar é que as mulheres têm aceitado o desafio mais do que os homens. É um dado muito interessante. E outro dado interessante em cima disso, que os campos missionários mais críticos são as mulheres solteiras que estão, não são os homens solteiros. Nós, homens aí, vamos deixar de ser frouxos, vamos para os campos mais desafiadores aí, né? É muito interessante isso aí, né? O próximo slide. Pode pôr mais 2 vezes. São as parcerias. A nossa filosofia de missões estabelece que devemos ir a alguns lugares do mundo, havendo igreja que identifica com a nossa, então nós vamos trabalhar junto. Nem toda igreja presbiteriana reformada do mundo é reformada. A gente tem que quebrar esse paradigma que achar que pelo nome de nomenclatura presbiteriana é presbiteriana. A gente tem que procurar uma igreja que tem os pressupostos da teologia reformada. Aqui são as nossas parceiras ao redor do mundo nos dias atuais. Hoje existe uma parceria nossa com a Igreja Presbiteriana da África do Sul, como também a Igreja Reformada da África do Sul. Temos uma parceria com a Igreja Presbiteriana de Angola. Nós temos aqui nesse ambiente alguém que é alfaiate, costureiro? Por favor, levante a mão aí se tiver alguém. Não tem, né?
Então vamos imaginar aquela pessoa que costura, colocando um botão aqui, né, costura um rasgado ali e tal. Mas um dado muito interessante: a Igreja Presbiteriana de Angola, ela nasceu através de um alfaiate. As pessoas iam reformar a roupa, costurar a roupa, e chegavam lá, ele começava a pregar o Evangelho. Pessoas converteram o Evangelho. O nosso irmão, o pastor Antônio Mussac, não sabia lidar com essas pessoas. Como é que eu vou fazer? Está crescendo, pessoas estão sendo convertidas. Eu preciso de ter uma igreja idônea que poderia abraçar esse grupo. Esse irmão, ele vem ao Brasil, vai no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba, conversa com o presbítero, pega o manual, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, leva para Angola, tudo que tinha Brasil, ele tirou, colocou o nome de Angola, registrou a Igreja Presbiteriana de Angola. Eu sempre falo que tudo de bom e de ruim foi para lá, né? Mas um dado interessante, fruto da dedicação desse homem, desse irmão, hoje a igreja é composta com 20 mil membros, né? Espalhado com várias igrejas, não é só uma única igreja, 20 mil membros. Então nasceu através de um alfaiate, né? A Austrália tem duas denominações, a Igreja Presbiteriana da Austrália, que a gente tem relacionamento, e uma outra denominação chamada Igreja Presbiteriana de Westminster. O Chile, nós temos uma relação com duas igrejas locais, não com a denominação. A Colômbia, fizemos uma parceria com a igreja local, estamos plantando mais 3 novas igrejas naquele país. A França, eu tive a oportunidade de falar no Supremo Concílio, o equivalente ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Francesa, lá chama Unipref, a tradução é União Nacional das Igrejas Presbiterianas Reformadas da França. Mais de 40 igrejas presbiterianas reformadas fechadas por não ter pastor. Aí reforça aquilo que eu disse no início: nosso problema não é campo. Mais de 40. Irmãos, eu não estou falando de igreja pequena, não. Eu estou falando de várias igrejas maiores do que essa estrutura aqui. E ainda com casa pastoral também, com toda a condição. Mas não tem ninguém para tomar conta. A maior igreja presbiteriana, na verdade, a maior igreja reformada, eles não usam a nomenclatura presbiteriana, mas reformada. A maior delas são 70 membros. Eu tenho dito que o evangelho na Europa, ele morreu. E eu até estava conversando com os irmãos ontem do Instituto Bíblico, que se nós pegarmos o continente africano, com seus 54 países aqui, na minha direita, né, e compararmos na Europa, olhando somente pela perspectiva do Evangelho, disparadamente o continente europeu é mais carente do Evangelho do que o continente africano. O continente africano também tem necessidade, mas tem um peso social. Mas na perspectiva do Evangelho, fortemente, muitas igrejas foram fechadas, igrejas que cabem 3 mil, 50 mil, 3 mil a 5 mil pessoas, como, por exemplo, a Igreja Presbiteriana da Escócia nasceu com John Knox, e lá, igreja assim, de 3, 5 mil membros, hoje é restaurante, hoje são cafeterias, balcão, igrejas enormes, tem só um balcão de informação turística, se tornaram casas, residências, e onde um dia a rainha falou que tinha medo, que não tinha medo de nenhum exército no mundo, mas tinha medo das orações de um homem, que era John Knox, onde emergiu a Igreja Presbiteriana da Escócia. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque as coisas estão acontecendo em várias partes do mundo. E a minha preocupação é que hoje existe um boom no Brasil, em torno de 35 milhões de evangélicos aí, sendo muito otimista. E qual a influência nossa no país com essa quantidade de evangélicos? Será que no futuro não sejamos a bola na vez? Ou talvez, na próxima geração, o continente africano vai ser um envio de vários missionários? Então, a gente precisa investir um pouco no continente europeu. A Inglaterra também, o evangelho morreu. Temos uma parceria com a igreja internacional. Existe a igreja presbiteriana do Iraque. Se vocês puderem, os irmãos da mídia, mutar. O Japão, uma pequena denominação presbiteriana. O Líbano, a Síria, existe 2 denominações, uma denominação presbiteriana que comanda a partir do Líbano e também a partir da Síria.
A Moçambique tem em torno de 100 mil presbiterianos. Nós ajudamos na área de plantação de igreja, educação, ensino teológico. Nova Zelândia, existe uma denominação chamada Igreja Presbiteriana da Nova Zelândia, mas ela foi para a linha teológica liberal e nasce dela a Igreja Presbiteriana da Graça. Hoje nós já estamos enviando 5 famílias para plantar novas igrejas. O primeiro trabalho da PMT foi no Paraguai. Peru tem 2 igrejas na área teológica e plantação de igreja. Portugal tinha 6 igrejas, 5 estavam fechadas, e nós mandamos 5 missionários e reabrimos as igrejas em Portugal. Timor-Leste, plantação de igreja em ensino teológico, e Cuba, aquilo que eu falei, né? Existe a Igreja Presbiteriana Reformada de Cuba, que associou a Revolução Cubana e distanciou do Evangelho. Dela nasceu, então, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Reformada de Cuba. E eu estou vendo aqui que na igreja existem muitos jovens. Eles têm me desafiado a levar um grupo de jovens. Aqui tem alguma coisa similar à mocidade ou ao MP? Levanta a mão aqui, os jovens aqui, só para me identificar aí. Não tem vergonha não, pode levantar a mão, isso. Joia? Então, a Igreja Reformada de Cuba tem me desafiado inúmeras as vezes para a gente levar um grupo de jovens presbiterianos para interagir com a Igreja Reformada de Cuba, fazer um acampamento como uma forma de integração e motivação da juventude cubana em prol do Evangelho, né? Quem sabe, queira Deus, que alguma coisa possa acontecer nesse sentido, né? Próximo slide. Uma das parcerias que temos feito é chamado Candidatos para ir para o campo missionário, seminaristas. Temos buscado parcerias com o Seminário Instituto Bíblico, para que os seminaristas pudessem também aí ter uma visão mais amplificada do trabalho missionário. Pode passar o próximo, mais um. Aqui são algumas igrejas que nós estamos plantando. Aquelas outras são as nossas parcerias. Algumas outras aqui que nós estamos implantando. Eu só quero destacar algumas que eu não falei. A Espanha é um dos trabalhos que mais cresce no contexto da Europa. Guiné-Bissau, nós temos uma parceria com a Igreja Presbiteriana de Guiné-Bissau, plantação de igreja, ensino teológico, tem escola. A Itália, depois de 20 anos, conseguimos iniciar o primeiro trabalho de plantação de igreja. Hoje já temos uma igreja na Itália, na cidade de Legnano, e agora uma outra igreja que está nascendo, um ponto de pregação em Brescia. Japão, já falei. Panamá, iniciamos o primeiro trabalho presbiteriano. A Romênia, também temos trabalho social e plantação de igreja. Senegal também, né? E a Gislene está aqui, certamente com o reverendo Basílio já tem compartilhado, junto de muitos dos projetos que tem desenvolvido naquele país, na área de saúde, plantação de igreja, cuidado de crianças de rua, parte de ensino teológico, entre outras atividades, né? Uruguai, iniciamos o primeiro trabalho presbiteriano na cidade de Montevidéu e agora o segundo também trabalho presbiteriano. E recentemente, esse ano, nós começamos o primeiro trabalho de plantação de igreja na Argentina. Próximo slide. Pode passar mais um. Eu quero até destacar, irmãos, uma bênção muito grande que irá acontecer aqui na cidade de Cuiabá, é o curso de ensino de capacitação e mobilização missionária. É um curso modular de 10 horas, que é distribuído entre ensino base bíblica do Novo Testamento e do Velho Testamento de missões, a capacitação mostrando instrumentos e ferramentas para conduzir um departamento missionário na igreja, e também gerar mobilizadores. Quem vai ser o expositor é o presbítero Maurício Pitorri e o reverendo Cornélio. Quem está liderando, encabeçando esse evento é o reverendo Rubens e a Cecília. Eu não sei se os irmãos os conhecem. Eu pediria que o reverendo Rubens e a Cecília Cíntia. Que Cecília, gente? A Cecília é do Guiné-Bissau. Me perdoe, Cíntia. Fique em pé um instantinho, só para a igreja conhecer esses irmãos que estão liderando esse evento aqui na cidade de Cuiabá. Então, eu gostaria de desafiar qualquer pessoa poderá participar desse evento. Esse cartaz vai ficar no mural da igreja. O curso de tradutor bíblico, né, para línguas minoritárias, o curso de capacitação e mobilização missionária, que é esse que eu falei para os irmãos,
A semana de orientação é treinamento para pessoas que querem ser missionário, e o Emolim é voltada para os conselhos missionários das igrejas, para alimentá-lo e animá-lo e encorajá-los a continuar a expandir o trabalho missionário. Próximo slide. Hoje nós atuamos no Recife e também em São Paulo, que é o Centro de Formação Missionológica. Qualquer pessoa pode participar, é um curso que faz uma abordagem no trabalho de uma compreensão do contexto e ação missionária na realidade transcultural. Próximo. A PMT, nas grandes catástrofes, nas grandes calamidades que houveram e têm acontecido no mundo, a PMT tem estado presente. Terremoto no Chile, terremoto no Haiti, terremoto na China, guerra na Bósnia, guerra no Líbano, guerra no Iraque, Afeganistão, tsunami no Japão, em muitos outros lugares. A mídia não mostra, mas o que acontece é que nesses locais nós estivemos, enquanto igreja, presente, aliviando o sofrimento humano, como também pregando o amor de Deus. Eu quero contar uma história, algo que aconteceu na Indonésia, e eu peço aos irmãos da mídia para mutar por um momento que eu vou falar. Dentro das nossas ações também entre os quilombolas são os descendentes de escravos. Nós atuamos com eles no norte do país e também na região sudeste, no litoral paulista. Próximo slide. Iniciamos um trabalho com os hispânicos. Há uma estimativa hoje em torno de 400 mil hispânicos em São Paulo. Nasceu uma igreja na Zona Leste. Agora vamos iniciar no ano que vem um novo trabalho de plantação de igreja entre os hispânicos na região norte da capital. Próximo, mais um. Ciganos, nós temos em torno de 1 milhão de ciganos no Brasil. Essa imagem que vocês estão vendo foi o dia do batismo de 20 ciganos. Hoje já converteram mais de 100 ciganos. A nossa base está na cidade de Caldas Novas, em Goiás, trabalhando ali nas cidades em volta de Caldas Novas, né? E de lá, até eu destaco aquele rapaz que está com guarda-chuva branco, de camisa branca. Deus mudou o coração dele, transformou a vida dele. Ele foi para o Instituto Bíblico e hoje ele está trabalhando com os ciganos. Próxima imagem. Os chineses, nós trabalhamos dentro de uma escola chinesa. Nós temos uma missionária que atua dentro da escola chinesa. Próximo. Aqui mostra um pouco da concentração de muçulmanos no Brasil. Eles estão entre nós, né? E eu quero destacar o crescimento de muçulmanos no Brasil. 29%, maior do que o crescimento da população brasileira. Próximo slide. Dá uma mutada, por favor, pessoal da mídia. Eu não sei nem se eu mandei desmutar, né? Olha essa experiência aqui, ó. De repente, o senhor adota aqui na igreja, viu? Eu fui pregar no interior de Angola e também preguei no interior de Moçambique. A escola dominical começou às 9 horas. Eu era o pregador. 1h da tarde, o pastor não tinha me passado a palavra. E os irmãos cantando e adorando a Deus. Não deve ser muito diferente, né, Gislene? Lá em Bissau, né? Guiné-Bissau. E aí eu cheguei para o pastor e falei: pastor, o tempo avançou bastante, eu estou preocupado com os irmãos, que muitos andaram aí 40, 50 quilômetros a pé, não tomaram o café da manhã, deve estar cansado. Quanto tempo que eu teria para dar uma palavra breve? Ele falou: não, você tem 3 horas de mensagem. Isso a 1h da tarde, desde as 9. Eu pensei que eu não tinha entendido direito. Né? Pode abrir a câmera aí, se precisar, se puder. Aí eu falei assim: o senhor falou 3 horas de mensagem? Mas se o irmão estiver achando pouco, pode pregar 4 horas. Das 9 às 4, ninguém levantou, ninguém saiu. Mas os irmãos podem ficar tranquilos que eu não vou fazer esse teste aqui, por favor. Fiquem em paz, aquieta o coração. Mas algo muito interessante também aconteceu. Aqui eu quero dar uma sugestão para o pastor e para presbítero aqui. Quem que é presbítero aqui? Estão com outras responsabilidades na igreja? Estão aqui? Ué, por que vocês não querem levantar a mão? Estou vendo um ali, né? 2, 3, 4, 5, joia. Até uma ideia para vocês conversarem no conselho aí,
eu estava pregando e tinha duas irmãs lá no fundo com uma vara desse tamanho, né? E eu pregando, falei, gente, para que serve essas mulheres com a vara? Continuei pregando. Não tinha ventilador nem ar-condicionado, porque não tinha energia. Era um teto de zinco, 40 graus, imagina a sensação térmica dentro. Aí tinha uns jovens conversando. Essa irmã saiu lá de trás, não falou nada. Chegou perto do jovem, meteu a vara. Os meninos ficaram quietinhos. A junta diaconal aí, ó, falar com a junta diaconal. Até eu falo que deu vontade de rir, mas eu não podia rir, porque eu estava pregando, né? Aí continuei, tudo isso aconteceu na minha mensagem. Aí eu continuei pregando, aí de uma hora para outra, um rapaz lá no fundo dormindo, na hora da mensagem. Eu tive a capacidade de fazer ele dormir. A irmã chegou perto dele assim, só mirou o pescoço dele, mas deu uma varada aqui no pescoço dele. Até eu brinco que eu acho que até hoje ele deve estar acordado, mas foi para valer. Deu aquela mexida assim, ficou quietinho, e eu pregando. Aí depois eu tinha uma irmã sentada assim à minha frente, eu pregando aqui, ela levanta querendo sair. Aí tinha uma irmã na porta, onde você vai? Eu vou para o banheiro. Não vai não, senta lá. Não, mas eu preciso. Se você precisar, você ia antes do culto. Senta lá. Não, mas eu estou com necessidade. Se você sair, você não entra mais. Ela ficou das 9 até as 4 horas da tarde na escola dominical, não levantou. Não sei como é que ela fez para segurar, mas, enfim, a ideia aí está dada, viu, pastor? De repente pode ser uma boa ideia aí, né? Aliás, eu queria até ampliar, estava falando com o irmão que foi me buscar, eu acho que em volta das igrejas deveria ter aquelas antenas, igual tem em presídio, que confunde sinal de celular, para os crentes na hora do culto e da escola dominical não ficar acessando Facebook, WhatsApp e coisas assim, né? Está aí a sugestão para os irmãos, né? Então, vamos avançar um pouquinho. Já estamos caminhando para o final aí. Esse é um dado da Wycliffe, a população mundial em torno de 7 bilhões de pessoas, línguas faladas no mundo 7.097, programa de tradução em andamento 1.900, parte da Bíblia ou parcial traduzida 2479, possui a Bíblia completa 636, que eu quero destacar. Das 7.097 línguas, somente tem 636 línguas traduzidas a Bíblia completa. Irmãos, nós temos a grande bênção de ter a Bíblia na nossa língua. Uma tradução da Bíblia, em média, é de 20 a 30 anos. O nosso irmão Rich estava citando ontem que só a Bíblia de estudo nós temos em torno de 315 em língua portuguesa. Eu relato até que muitas vezes a gente sai de casa, na metade do caminho a gente esquece a Bíblia e a gente vem para a igreja. Outras vezes a gente sai de casa, na metade do caminho a gente lembra que esqueceu o celular. O que acontece? Tremedeira, ansiedade, síndrome de pânico. E aí a pessoa volta em casa para buscar o celular. Fez parte do corpo, né? A gente tem que amar a Bíblia como a gente ama os nossos smartphones. Agora você pode ter certeza que o único... Eu sei que tem Bíblia digital, tá? No smartphone, sim. Mas eu quero mostrar a essência de termo de conteúdo. Aqui é o único livro que aponta a pessoa para a esperança no eterno. É o único livro que mostra a verdade de Deus. O Deus revelado, aqui a Bíblia mostra. Então não adianta você ter o último smartphone, o último iPhone, o último o Samsung ou o Xiaomi ou qualquer que seja o seu aparelho. Se você não tiver a marca da cruz de Cristo, você vai com todos esses equipamentos lá para os quintos dos infernos e vai ser um caminho sem volta. Então a gente tem que amar a Deus, temos que amar a Bíblia como palavra de Deus, andar com ela e ler. Segundo a estatística, gasta-se em torno de 5,2 horas por dia nas redes sociais. Quanto que nós investimos na leitura da Bíblia? Quanto que nós investimos em oração? E aí falamos que amamos a Deus. Aí tem que tomar cuidado, porque você pode falar para os outros, mas Deus é o Deus que sonda o coração, esquadrinha o nosso ser e sabe onde estão as verdadeiras motivações da nossa vida, né? Então aqui está o desafio. Orem para Deus levantar tradutores da Bíblia. Próximo slide. Pode ir passando até completar todo.
Aqui é só uma perspectiva para os próximos anos da APMT, mais um, por favor. Recrutar mais 100 novos missionários nos próximos 10 anos, já chegamos ao patamar de 60, novos missionários para a tradução da Bíblia, missionários para atuar na base da APMT. Eu fico pensando quantos irmãos, né, aposentados que tem na nossa igreja, nas nossas igrejas, pessoas que os filhos já cresceram, já foram para frente, né, já não tem nada que os prende, já estão aposentados pela mega aposentadoria do INSS, tão bem, mas tem uma história, tem uma vivência, tem uma experiência, pode continuar servindo a Deus. Novos candidatos para o trabalho entre os grupos minoritários, como os quilombolas, ciganos, árabes, hispânicos, haitianos, venezuelanos, entre muitos outros. O trabalho entre os indígenas também, mais um slide. Há o trabalho que a gente desenvolve no contexto indígena. Próximo. Aqui está algum dos desafios que temos na América Central. Hoje a PMT atua no Panamá e na Guatemala, mas nós queremos ampliar nossa ação em Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador e também no Caribe, ali como Cuba, entre outras áreas de necessidade. Próximo slide. Aquilo que eu estava dizendo, e já estou caminhando para o final, a necessidade de a igreja orar para nós respondermos ao chamado da realidade do contexto europeu. Quando você pega o chamado, a região dos Balcãs é a região do leste europeu. Ali você tem vários países da região dos Balcãs: Albânia, Bósnia, Chipre, Croácia, Eslovênia, Grécia, Kosovo, Macedônia, Montenegro, Romênia e Sérvia. Atualmente a PMT está na Albânia e na Romênia, sem falar dos países nórdicos, que estão ali como Lituânia, Letônia e Estônia, ali na fronteira com a Rússia. Irmãos, nós precisamos orar enquanto igreja para Deus levantar missionários. A gente tem que tirar essa ideia pelo fato, não, a Europa, os países são ricos, como se não precisasse mandar missionário. O evangelho não é só para o pobre, o evangelho também é para o rico. E outra coisa, a gente precisa ter mais informações. Eu falo que a Europa hoje é aquele negócio, você sabe aquela pessoa pobre que deve todo mundo e anda de carro zero? Já viram pessoas como essa? A pessoa que é pobre, deve todo mundo, mas tem um carro zero? É a Europa. A Espanha está quebrada, a Itália está quebrada, a Grécia está quebrada, Portugal está quebrado. E muitos outros países. Se você pega o leste europeu, os países do Balcão, são pior ainda, são mais miseráveis ainda. Quem está um pouco melhor é o Reino Unido e a Alemanha. A despeito do fator econômico e do PIB do país, todos precisam do Evangelho. E deve haver também da parte da igreja orar para uma revangelização do continente europeu. Próximo. E por fim, eu queria deixar essa frase para vocês: se Jesus é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício será tão grande que eu não possa fazer por Ele. Nenhum sacrifício é tão grande que eu não possa fazer por Ele. Irmãos, eu estou cansado de receber mensagem de várias partes do mundo pedindo que a gente envie missionários para as várias partes do mundo. Não pergunte se Deus o chamou. Eu sempre tenho afirmado que Deus chamou todos. O que você precisa saber é onde eu posso servir. Pode servir na igreja local. Pode, através da igreja local, servir o bairro. Essa igreja, ela tem que ser a luz desse bairro. Tem que ser o farol da cidade. Ela tem que ser aqui, é a presença, é o reino de Deus presente nessa localidade para influenciar a cidade, para influenciar o mundo. Porque os nossos braços, eles podem ser extensivos a todas as frentes. A nossa geração só pode atingir essa geração. A média da geração aqui no Brasil é em torno de 84 anos. Então, se nós não influenciarmos com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo essa geração, nos próximos 84 anos, nós teremos um país sem o conhecimento de Deus, um país sem a influência dos princípios de Deus. Vocês acham absurdo?
a Europa era muito mais forte no Evangelho do que hoje nós estamos no Brasil. A influência cristã era muito mais forte, só você olhar na história. Estudar um pouquinho que você vai ver isso aí. Então, a nossa vida passa muito rapidamente. É muito. Hoje, no passado você era jovem, hoje nós somos mais velhos. Nós temos que fazer uma combinação entre a juventude e os irmãos que estão mais velhos. Pegar o vigor físico do jovem e pegar a experiência do mais velho. E essa combinação a gente pode fazer uma de grande. E eu quero aqui terminar a minha palavra dizendo que, se de alguma maneira Deus colocou no seu coração o desejo de envolver com a causa missionária a partir da sua igreja, através da APMT, entre em contato conosco. Nós estamos ligados às redes sociais. Por favor, o último slide. Estamos no site da APMT, www.apmt.org.br. Tem vários relatos, várias cartas. Temos mídias em gerais. Estamos no Facebook, estamos no Twitter, no Google+, no Instagram, no Telegram. Então, essas plataformas mais conhecidas, no Trema, entre outras, nós estamos lá. Se você quer receber informativo do trabalho missionário da nossa igreja, se inscreva no newsletter no nosso site, só cadastrar lá, semanalmente você vai receber informativo do trabalho missionário da nossa igreja, né? E eu fico pensando aqui, tem a igreja do irmão, reverendo, como pastor, tem uma juventude boa aqui, né? Estou vendo muitos jovens. A igreja da Inglaterra entrou em contato comigo, perguntando se nós não poderíamos enviar jovens que falam inglês para ficar dentro das igrejas, porque a igreja na Inglaterra não tem juventude, só pessoas idosas, e cada idoso que morre é um membro a menos na igreja. Então a tendência natural vai morrendo, não tem mais membro, a igreja fecha, não tem mais nada, vende a igreja, ou vira um restaurante, ou qualquer uma outra coisa. Eles querem jovens que fiquem lá 1 ano, né, dentro da igreja, com o compromisso de ajudar a igreja para a revitalização, né? Quem sabe o jovem pode até mesmo aprender uma língua, né? Eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra de um homem que mais fala línguas no mundo. Ele fala 56 línguas. Ele está no Guinness Book. E o interessante é que esse homem é um brasileiro, mora no Rio de Janeiro. E ele deu a dica aí, ó, a juventude que está aprendendo a língua aí, ó. Ele deu 3 dicas de como aprender uma nova língua. Ele fala que cada língua tem uma musicalidade, tem uma melodia. Então fique ouvindo a melodia daquela língua para você educar o seu ouvido. E fique vendo telejornalismo, não muito filme e nem novela da língua, porque você vai aprender a língua através de gírias regionais. Então é melhor você aprender a língua a partir da plataforma correta. E geralmente os jornais falam de forma correta. A outra coisa muito interessante, por exemplo, quando alguém chega para você e fala thank you, o que é thank you? Ela falou que thank you é obrigado. Thank you não é obrigado. Thank you é thank you. Ele fala que quando você faz a tradução na sua mente, você obstrui o aprendizado. Então, você tem que entender que thank you é thank you, né? Shukrum, shukrum é shukrum. É uma palavra árabe, traduzindo seria obrigado. Então, a gente tem muitos lugares, inclusive em alguns países do Oriente Médio, a oportunidade de ter algumas escolas, eles estão pedindo jovens que têm influência no inglês, que possam contribuir alguns meses para alcançar alguns outros jovens árabes e usando alguns princípios cristãos no aprendizado da língua. Então, a oportunidade é enorme. Quem sabe aí no momento oportuno, a gente possa ter um outro diálogo e conversar com os irmãos para engajar nesse trabalho missionário através da APMT. Reverendo, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos aqui nessa manhã. Eu pude assim passar muito rapidamente aqui, só um panorama, tem cada país, cada localidade tem muitos detalhes, mas nos acompanhe nas redes sociais. Obrigado.